Oi, gente. Faz muito tempo que eu não apareço aqui. Gente, me perdoem por isso. Acho que faz um mês agora que eu não tava subindo nada no canal. Começou porque eu tirei o siso e aí eu pensei que ia ficar uma semana só sem postar, mas eu acabei ficando 2 porque a minha recuperação demorou muito mais do que o esperado. Eu fiquei com a bochecha inchada por mais tempo do que o esperado e eu falei, cara, não quero aparecer assim. E aí, na terceira semana, aconteceu um BO, assunto do vídeo hoje. E a quarta semana se passou porque eu não tava com a cabeça no lugar. E agora, acabei de chegar em casa do trabalho, são quase 6 horas da noite. Sentei e estou aqui tentando gravar um vídeo pra vocês, porque tudo que Deus faz de bom na minha vida eu gosto de compartilhar. Mesmo se isso for expor algo da minha vida, né, que não seja uma coisa muito boa, se existe a mão de Deus e a proteção, o cuidado, a provisão e tudo de Deus, eu quero compartilhar, porque quanto mais poder testemunhar e falar pro mundo sobre quem Deus é, sobre como Deus nos ama, eu estou aqui para fazer isso. Mas antes disso, vocês devem ter percebido 2 coisas. Que eu não tô usando o fisheye aqui, porque eu recebi alguns comentários de pessoas falando que dá tontura e dor de cabeça, e dá a impressão de que eu estou muito longe. E já que eu considero muito o comentário de vocês, decidi tirar. E eu vou até contar pra vocês o porquê que eu colocava aquela lente aqui. É porque eu era insegura. Eu fico me imaginando na tela, porque eu já recebi stories de pessoas me marcando que estão assistindo meu podcast na TV. E aí, quando eu imagino o meu rosto na TV gigante, eu fico, gente, vergonha. Então eu tentei pensar num jeito que me deixasse bem longe, que não aparecesse muito as imperfeições do meu rosto e tudo mais. Mas chegou num momento da minha vida que eu tô assim, o que importa é a mensagem. O meu rosto, bonito ou feio, pouco importa. Então, é isso, abre mão. Obrigada por me encorajarem a isso. E outra coisa que eu troquei o óculos, não é que eu troquei definitivamente, mas Deus é bom, ele abriu as portas pra mim pra trabalhar com as herêses. E é o meu óculos novo, não tem grau, é mais pra telas e, né, me dá muita dor de cabeça e eu fico o dia inteiro, né, editando, gravando. E essa lente especial, maravilhosa, que não me dá dor de cabeça, é gratuito na loja, por isso estou com esse novo visual. Olhem de pertinho. É muito lindo. Então tá, deixa eu contar pra vocês o que eu andei fazendo, o que aconteceu na minha vida, e o que Deus tem ministrado ao meu coração com tudo isso. Pra quem me acompanha há mais tempo aqui, eu já compartilhei algumas poucas vezes sobre a minha vida financeira, sobre como a minha família perdeu tudo na pandemia, sobre como a minha vida, sabe, mudou, virou de cabeça pra baixo em poucas semanas, de como Deus tem ministrado isso como identidade, porque eu era uma pessoa movida a dinheiro, eu era uma pessoa que me definia com o tanto de dinheiro. Eu sempre fui muito consumista, até hoje, confesso, é uma luta. E ainda com a internet, com trends, com coisas hypadas, com viralização, eu me seguro muito toda vez pra não comprar. E um entre parênteses, não comprei Morango do Amor, não comprei Bob Goods, não comprei samba, Adidas Samba, febre do samba preto e branco lá, consegui não comprar. Bolsa Longchamp, tipo, tudo da internet que veio, sei lá, do ano passado pra cá, não comprei, graças a Deus, e isso pra mim já é um sinal, uma prova viva de que não sou tão consumista mais quanto antes, pré-pandemia, porque eu era muito. Se Deus não tivesse transformado meu coração de lá pra cá, eu teria comprado todas essas coisas e muito mais, e eu era meio doidinha da cabeça, porque eu era daquela que ia pro shopping pra desestressar. E aí eu comprava por impulso, voltava pra casa, ficava mais deprê ainda, porque eu ficava, pra que eu comprei isso? Pra que eu gastei dinheiro? E é um ciclo. É um ciclo vicioso que, assim, muito difícil de sair disso. E aí, depois da pandemia, quando tudo isso aconteceu com a minha família e tal, e eu tive que correr atrás do meu trabalho, tive que começar a trabalhar, eu literalmente vivia numa bolha. Meus pais me criaram, me deram tudo que eu precisava e eu amava trabalhar, mas eu não sabia o valor do dinheiro. E depois que tudo isso aconteceu, de lá pra cá, abri meu estúdio fotográfico, trabalhei como fotógrafa de produto por uns 3 anos, acho. Eu trabalhei com várias empresas muito grandes, incríveis, clientes maravilhosos. Eu sei que mesmo não estando junto com Deus naquela época, porque eu tava desviadaça, eu sei que Deus cuidou muito de mim. Ele me protegeu muito, enviando e abrindo portas com marcas que o atendimento era maravilhoso, as pessoas que trabalhavam nessas empresas eram muito legais e fofas comigo. Então eu já enxergo a mão de Deus nisso tudo, sabe? Assim, eu posso separar um vídeo pra contar do meu testemunho completo, mais detalhado, mas resumindo, eu tive problemas psicológicos, passei por vários processos ruins
ruins nesse meio caminho. Até que tive o burnout, e aí eu falei, não quero mais saber de fotografia na minha vida, porque tudo que remetia à fotografia me lembrava essa época ruim que eu tive psicologicamente, tudo da minha vida ruim. Eu falei, não quero mais tirar foto. E aí, quando eu tava nessa crise toda, encontrei o Thiago, a gente resolveu voltar pra Deus, e do ano passado pra cá, comecei a criar conteúdo na internet, ainda trabalhando com umas 3 empresas como fotógrafa de produto, porque é contrato anual e tal, pra também não ser tão irresponsável financeiramente, eu mantive como um salário fixo com essas empresas, e eu fui tentando várias outras coisas. Então, nesse meio, eu tentei virar UGC, tentei virar influenciadora, tentei virar criadora de conteúdo, tentei um pouco de tudo, tentei até virar estrategista de planejamento de conteúdo pras marcas, pra criador de conteúdo e tudo, tentei de tudo, e eu não via propósito nisso, até que, enfim, voltei pra Deus, entendi o direcionamento de Deus de começar a criar conteúdo na internet, falando dele, e isso foi em agosto do ano passado, e agora acabou de completar um ano que eu comecei a criar conteúdo no TikTok, e no Instagram comecei em maio esse ano. E assim, durante esse processo eu continuei trabalhando com essas empresas, mas não era o suficiente para eu estar podendo guardar muito dinheiro na minha conta bancária. Querendo ou não, 80% do meu tempo era criar conteúdo para Jesus, nas 2 plataformas e agora no YouTube também. Eu tava amando, porque Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a graça de Deus, como por exemplo, no alcance, no engajamento, no número de seguidores que cresce absurdamente a cada mês, coisa que quando eu tentei antes virar influenciadora, criadora de conteúdo, eu não crescia 100 seguidores no mês, era um sufoco, né? E assim, abrindo um pouco pra vocês, no Instagram, maio, junho, julho, agosto, né, 4 meses, que setembro acabou de começar, em 4 meses cresci 85 mil seguidores no Instagram, sabe? Não, sabe, é claro, não sou eu, é Deus. Eu tenho certeza que é Deus que tá abençoando demais essa jornada, abençoando o meu passo de fé, isso é muito legal. Mas mesmo os números crescendo muito, eu tendo visibilidade, não tava entrando dinheiro na minha conta. E eu já sabia que desde o ano passado, quando eu voltei pra Jesus, o dinheiro que eu tinha guardado na minha conta me incomodava de alguma forma. Eu sentia como se Deus não quisesse que eu tivesse esse dinheiro guardado, que era pra mim que esvaziar, começar do zero. E eu ficava, Deus, como assim começar do zero? Então eu já tive esse entendimento desde o ano passado, mas eu não sabia como. Eu não sabia se era pra doar, não sabia se era pra gastar, não sabia se era pra investir em algum lugar, não sabia. Até que, né, contextualizei demais, mas até que chegou agosto e eu descobri que por causa de X fornecedor, ele fez umas coisinhas erradas, acabou gerando muito imposto e muita multa em cima de mim, que eu teria que pagar o quanto antes, porque a cada mês que passa, essa multa e os impostos aumentam absurdamente mais. E aí, no começo de agosto, eu descobri que tinham essas pendências, que eu não sabia até então. E assim, eu não culpo só o fornecedor, eu me culpei muito nessa situação também, porque tudo bem, a gente acredita, né? A gente deposita a nossa confiança naquele fornecedor, porque ele entende muito mais do que eu. Mas eu confiei 100%, eu tava nem aí. Tipo, eu fui viver minha vida enquanto a pessoa não tava fazendo nada. E aí virou essa bola de neve. E eu descobri isso no começo de agosto. E foi assim, tudo bem, vamos resolver, vamos pagar. E eu achei que seria X valor que eu tenho dentro da minha conta, que, né, é um valor ok. E aí na segunda semana, quando a contabilidade e tudo mais levantou os valores, tudo, todas as pendências, foi tipo assim, muito mais. Assim, tipo, assim, pensem muito mais do que eu imaginei que seria o valor que eu teria que pagar. Foi um choque. Eu fiquei sem palavras, a ponto de eu entrar na minha conta pra ver se eu tenho esse dinheiro pra pagar. E aí que tá o momento em que eu tive a certeza de que isso tudo tava sob o controle de Deus. Não que foi Deus que me falou, você tá de castigo, vai pagar. Não. Mas eu entendi que foi algo que Deus permitiu na minha vida. E eu vi o cuidado dele, porque pode parecer loucura pra alguns, mas quando eu abri a minha conta bancária e vi o tanto de dinheiro que eu tinha guardado, era exatamente o valor das pendências. Sei lá, é R$10? Eu tinha exatamente R$10 na minha conta. Quando eu vi isso, eu senti paz, né? Pra quem não é cristão, pra quem não entende o que eu estou falando, deve falar doida, né? Porque você sentiria paz se a pendência é R$10 e você teria que pagar R$1, por exemplo. Aí é paz, ufa, é pouco. Mas eu senti paz porque eu falei, cara, não é coincidência que saiu exatamente o mesmo valor. Pensando melhor ainda bem que não saiu mais do que eu tenho. E melhor ainda porque eu já tava tendo esse sentimento, essa convicção de que esse dinheiro não era pra estar aqui na minha conta. Não sei porquê. Eu até hoje não sei porquê que Deus vem falando isso ao meu coração. Deus vinha preparando. Então foi assim, eu vi o valor, eu fiquei,
socorro Deus. E aí quando eu fui ver a minha conta bancária e eu vi que é exatamente o valor que eu tenho na minha conta, eu fiquei, socorro Deus, obrigada. É loucura. Eu sei, até eu falando, eu fico meio doida da cabeça, mas foi isso. Ai, Celina, então você não chorou? Você não ficou frustrada? Fiquei mega frustrada. Mas eu fiquei frustrada não pelo dinheiro que eu não teria mais, mas primeiro porque eu fiquei decepcionada comigo mesma. Porque, querendo ou não, mesmo tendo essa convicção e essa paz que eu sei que vem de Deus, eu fiquei decepcionada comigo porque eu falei, cara, por você não ter acompanhado de perto, você não ter se responsabilizado pelo seu próprio fornecedor que você contratou, olha no que deu. Então eu senti culpa nisso, eu me senti envergonhada, frustrada até, quando eu expus isso pro Thiago e até pra minha família, porque eu não gosto de errar, eu não gosto de ver que eu, sabe, vacilei em alguma coisa, então expor isso pras pessoas que eu amo foi um pouco ruim, né? Não foi muito legal de sentir. Até que a primeira vez que eu chorei foi quando eu expus isso pro Thiago. Mais uma vez, eu chorei ainda mais porque eu agradeci a Deus por ter enviado um homem como o Thiago na minha vida pra estar comigo pro resto da minha vida. Sério, gente, assim, um entre parênteses. Você se relacionar com o homem de Deus é tudo. O homem que tem os valores firmados em Deus é tudo. O homem que tem temor a Deus é tudo. E um homem que entende amar a mulher como Jesus amou a igreja é tudo. Fecha parênteses. E aí eu vi isso na segunda semana. E aí na terceira semana, finalmente, os boletos e as notas e tudo mais começou a chegar. E eu comecei a pagar. E Deus ministrou mais uma vez nessa terceira semana, porque o Thiago foi viajar. Ele só volta quarta-feira. Ele tá 8 dias fora viajando. E eu sou uma pessoa que sempre fiz tudo com a ajuda dele ou com a ajuda de alguém. Seja alguém da minha família, alguma amiga. Ó. E o Thiago, ele sempre esteve comigo, me ajudando a resolver todos os meus problemas, todas as minhas pendências, tudo que eu preciso, ele sempre faz junto comigo. E dessa vez, pela primeira vez, ele não estava comigo. Eu sei que não ia mudar nada, porque eu que teria que pagar, né, fazer os BOs, mas só de ele estar do meu lado, isso e me abraçando ou qualquer coisa, faz diferença pra mim. Mas na terceira semana, eu tava literalmente sozinha no meu quarto pagando os negócios e vendo meu dinheiro assim, ó, tchau, tchau. Trilhões de coisas pra pagar. Foi aí que Deus ministrou muitas coisas ao meu coração com duas coisas. Primeiro, ele me mostrou o quão medrosa eu sou ainda. Eu senti paz, eu não fiquei tão frustrada assim pelo dinheiro em si, mas na hora eu fiquei, cara, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu não sei nem por onde começar, sendo que eu já tenho contas a pagar, né? Aluguel, tal, tudo mais, eu tenho coisas pra pagar. E eu comecei a ficar frustrada, comecei a ficar ansiosa, já pensando em como fazer dinheiro rápido de novo. E isso tudo porque eu tava com muito medo. E é um pouco contraditório, né? Porque eu sei que Deus permitiu isso na minha vida e que ele tá cuidando de mim, mas eu não consigo trazer esse mesmo cuidado e esse mesmo amor de Deus pros próximos passos, que é uma coisa óbvia. Então Deus tem ministrado muito isso ao meu coração, de não deixar o meu medo sobressair e ser acima da minha fé por Deus e de tudo aquilo que ele já tem prometido pra mim. E por causa do meu medo também, a segunda coisa que ele tem ministrado ao meu coração é que eu tenho mania de fugir. É terrível isso, eu não sabia, mas nessa terceira semana que eu fui pagando as coisas, eu fui fazendo as coisas sozinha, tive muito tempo sozinha, eu percebi que eu tentava ocupar minha mente com tudo. Qualquer coisa que fosse, eu tava sempre tentando lá ocupar minha mente com coisas, seja saindo de casa, seja comendo muito. Eu tenho histórico de compulsão alimentar quando eu estava deprê e muito mal. Então, eu me vi comendo demais semana passada, o que é horrível, é um sinal terrível, coisa que me faz perceber que eu ainda não tô 100% curada. Estou um pouco sensível. Isso tudo por causa do medo. E a minha atitude de tentar me preencher com coisas pra fazer no meu tempo, pra não pensar em nada, pra ficar comendo horrores pra, sabe, me satisfazer, porque eu amo comer. Mas eu sei o que significa quando eu começo a comer dessa maneira e eu não consigo parar. Mas semana passada foi assim, atípico. E quando eu percebi isso, eu fiquei muito triste. E assim, tudo isso eu não tinha um tempo pra chorar. Eu não tinha um tempo pra parar, refletir o que eu realmente tô sentindo, pra entregar esses meus sentimentos, minhas emoções pra Deus e dar o passo, continuar, sabe? Mas eu me vi tendo as mesmas atitudes de quando eu não tinha entregado a minha vida pra Jesus. E isso me assustou de uma forma ou outra. Fiquei muito triste e isso me fez ter o entendimento de que toda vez que eu fujo de algum problema, eu posso estar fugindo da minha própria bênção. Porque a gente sabe que os problemas, dificuldades na nossa vida, às vezes Deus permite pra gente crescer, amadurecer, aprender alguma coisa, pra dar um passo, pra poder ir à frente e assim chegar mais perto de Jesus. Mas se toda vez que vem alguma dificuldade ou algum problema na sua vida e você tem a mania
mania de fugir, como eu, a gente tá fugindo da nossa própria bênção, da nossa própria oportunidade de crescer e estar mais perto de Jesus. Porque esse é o processo de mudar, de transformar, de santificar e tudo mais. E eu percebi que eu mesma tava fugindo. E, consequentemente, eu mesma tava impedindo de eu ir mais perto do meu chamado, do que eu tanto venho pedindo pra Deus, sabe? Pra Ele responder minhas orações e tal. E eu senti, sabe? Deus falando, filha, eu não consigo responder a sua oração porque tem algumas pendências. E a gente não tá conseguindo resolver essas pendências porque você continua fugindo. E foi como se Deus estivesse estendendo a mão dele pra mim, falando, filha, segura na minha mão. Vem comigo, tá tudo sob controle. E foi basicamente isso que eu tenho vivido no mês de agosto. Foi um mês muito intenso. Ao mesmo tempo que eu tive que viver essa surpresa desagradável de pagar as coisas, de vir esses problemas, de passar por esse processo pela primeira vez e tudo mais. Pra quem me acompanha nas outras redes, viram que eu fui viajar pro Rio. Era uma viagem que já tava marcada pra comemorar os 3 anos de namoro com o Thiago. E eu fui nessa viagem já sabendo desses problemas, então foi assim, caótico um pouco, sabe? Porque essa viagem era pra gente literalmente tirar 3 a 4 dias sem fazer absolutamente nada, só passear, aproveitar, sabe? A gente ter um momento, eu e ele, pra gente poder, né? Enfim, o nosso momento, 3 dias de férias no ano, eu acabei optando em levar muitas marcas e empresas comigo, publis, pra conseguir aproveitar esse tempo de viagem pra trabalhar, né? Porque senso de urgência. E eu fiquei muito triste durante a viagem, porque eu não quero deixar esse vídeo triste ou coisa assim, porque eu tô bem hoje, né? Ainda bem que eu tô bem, mas é quando eu externalizo essas coisas e eu conto, vem, assim, muitas emoções na minha vida, mas eu fiquei muito triste durante a viagem porque era pra ser um momento legal de descanso, eu e o Thiago, de namorados, né, relaxar, fazer nada, ficar deitado na praia o dia inteiro, mas a gente não parou um segundo, sabe? Mesmo indo em pontos turísticos, a gente tava lá com a câmera, gravando conteúdo, tirando foto. O Thiago, coitado, ele nem conseguiu aproveitar nada, ele tava como meu fotógrafo, né, tirando foto de lá pra cá. A gente acordava 6, 7 horas da manhã pra ir pra praia, quando não tem ninguém ainda, porque durante o dia é muita gente nas praias do Rio de Janeiro. Então, assim, foi muito bom. Ainda bem que essa viagem tava programada, que a gente já tinha deixado pago antes de tudo isso, porque as marcas toparam fechar comigo, então consegui, sabe? Hoje eu vejo tudo pro lado positivo. Teve tudo isso, mas ainda bem que tinha essa viagem pra chamar a atenção das marcas, pra conseguir fechar publi, conseguir fazer dinheiro, né? Então, assim, foi intenso. Foi um mix de emoções, sentimentos, senti muito. Mês de agosto foi assim, chorei, ri, chorei, ri, chorei, ri o tempo todo. Mas foi um mês que eu aprendi muito. Eu me conheci um pouco mais. Eu achava que o meu jeito de conseguir superar os problemas da minha vida era muito fácil e leve. Porque eu não choro, eu não fico chorando, eu não fico, isso aconteceu. Eu não sou desse perfil. Porque até então eu achava que a maneira que eu conseguia lidar com os problemas da minha vida era de uma forma muito leve. Porque eu não sou de chorar, eu não sou de ficar na cama, né, me lamentando. Porque pra que ficar chorando e perder tempo pelo leite derramado, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, mas pros meus problemas eu sou um pouco racional, porque meu pai me educou dessa forma. Ele é bem das antigas, né? Bem militar, então ele ficava muito, tá chorando por quê, né? Isso é ruim um pouco, não sejam assim. Deus tem falado muito ao meu coração, né? De tipo, não, você não tem que empurrar isso, chutar fora os seus problemas e fingir que tá tudo bem. Existe o tempo de você entender as suas emoções, você digerir tudo o que aconteceu, você orar, né, se acalmar, chorar um pouco, tá tudo bem, chora, mas eu creio que existe esse tempo de cura e o tempo pra virar a página. Mas eu não tinha esse tempo de cura, eu só virava logo porque eu não suporto tristeza, né? Eu não gosto de ficar chorando triste. Então eu não tenho esse momento. E dessa vez, estando sozinha, refletindo um pouco sobre tudo que aconteceu, eu pude ter esse meu tempo de cura. E eu chorei bastante, eu senti tudo que tinha que sentir com tudo isso, que eu compartilhei até com vocês, absorvi, aceitei, fiquei bem e virei a página. Neste exato momento, gravando o vídeo, eu paguei metade e agora falta metade. Assim, gente, eu tô bem. Eu nunca achei que eu fosse expor esse lado da minha vida aqui na internet. Me dá muito medo. Mas assim, o foco principal do vídeo não é sobre a minha conta bancária. Isso pouco importa. O que importa é sobre a minha convicção, sobre como Deus trabalha na minha vida, como Deus tem trabalhado e moldado o meu coração a ponto de conseguir finalmente colocar Deus em primeiro lugar e todo o resto depois, abaixo de Deus, sabe? Até eu fiquei assustada de como perder
todo o meu dinheiro não me afetou o tanto quanto eu sei que me afetaria se fosse há 1 ano e meio atrás. E eu sei que a resposta disso é Deus. Eu espero que vocês se sintam encorajados caso você esteja passando por alguma dificuldade. Caso você sinta que é sempre um ciclo, sabe? Você passa pelos mesmos problemas sempre. Ou, né, coisas assim, os sintomas parecidos com o meu que eu compartilhei com vocês nesse vídeo. Eu encorajo você a orar, né? Perguntar pra Deus, falar: Deus, o que que o Senhor tá tentando me ensinar com essa situação de novo? Porque eu quero aprender dessa vez. Quero conseguir entender o que que o Senhor tá tentando ensinar e aprender mesmo. E calma, tem mais uma coisa que eu quero contar pra vocês que Deus tem falado ao meu coração no mês de agosto. É que quem me acompanha na outra rede sabe que eu comecei a postar muita publi do nada, né? Cupom de desconto o tempo todo e tal. E isso era uma coisa que eu tinha falado pra mim mesma quando eu comecei a criar conteúdo que eu não faria. Porque eu não queria misturar conteúdo falando de Jesus com publis. Pra mim não fazia sentido. E eu sou a pessoa que parei de criar conteúdo anos atrás porque eu achava fútil. Eu não via propósito nisso. Eu ficava meio, gente, mas pra quê? Pra que eu vou gastar meu tempo gravando vídeo fofinho, fazendo maquiagem? Tipo, pra quê? Eu não entendia. E depois que eu comecei a gravar conteúdo pra Jesus, isso ficou mais confuso ainda. Eu fiquei, gente, nada a ver. E aí em agosto, enquanto todos esses BOs aconteciam, muitas portas se abriram. E eu fiquei, Deus, isso é um teste pra ver se é pra ver o meu coração se vai aceitar ou não, porque não é pra aceitar, ou é pra eu aceitar, ou é o Senhor que tá abrindo essas portas. Fiquei nessa crise também, até que eu falei com o Thiago, eu falei que a gente precisava orar por isso, porque são empresas que eu achei que eu nunca teria acesso, né? Eu ficava, gente, mas... E não é que eu ia atrás, as marcas estavam vindo atrás de mim pra fazer conteúdo comigo, e eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? Então, é isso. Se no dia anterior eu tava chorando por causa dos problemas, no próximo dia de manhã eu recebi um e-mail de uma empresa querendo fechar publi comigo. Até que no almoço de domingo, depois do culto, depois que a gente voltou da viagem do Rio, eu tava desabafando, né, sobre essa crise de tipo, cara, todos esses problemas financeiros e eu não tenho renda, eu não tô trabalhando com outra coisa além de estar criando conteúdo na internet. Até que ele teve o entendimento de que, pra mim foi muito sábio, totalmente vindo de Deus, amém. É hora de eu sair da minha zona de conforto, de que eu posso separar as coisas, entender que as publis e as parcerias e tudo mais é o meu ganha-pão e entender que eu tenho o privilégio de poder falar de Jesus também ao mesmo tempo na internet, né? Se antes eu criar conteúdo não era uma zona totalmente de desconforto na minha vida, hoje é um lugar de conforto, sabe? Porque já tô acostumada, a audiência é muito legal, já tem dado certo e tal. E a gente entendeu que agora eu preciso dar mais um passo de fé pra fora da minha zona de conforto. E a gente entendeu que talvez esse próximo passo é trabalhando com as marcas. Então, assim, eu vou abrir mais ou menos a estratégia que a gente teve durante o almoço. Eu era fotógrafa, eu amo criar conteúdo, então é tentar entregar o máximo de excelência nos conteúdos para as marcas, a ponto da marca se convencer da qualidade do conteúdo que eu entreguei e eles quererem postar no perfil deles. Porque hoje, muitos dos conteúdos que eu fecho é por comissão. Então, não necessariamente, na verdade, quase nunca as marcas repostam o que eu fiz. Então, só fica no meu perfil para as pessoas comprarem vendo no meu perfil. Então, a ideia é eu tentar fazer os conteúdos de alta qualidade, mostrar para as empresas, mesmo elas não pedindo, elas se convencerem da qualidade da foto, do vídeo que eu faço e eles postarem no perfil deles me marcando ou em collab. E dessa forma, não só a minha audiência, mas a audiência da marca vai ser impactada pelo meu conteúdo, vão gostar da qualidade, vão entrar no meu perfil e assim ter acesso ao conteúdo cristão, onde eu falo sobre Jesus. Resumindo, entendi que não basta mais eu ficar sentada aqui em frente às câmeras, gravar, postar no meu Instagram, esperar a boa vontade e a sorte da plataforma de entregar para as pessoas certas, ou não, né? Porque também o vídeo que eu posto é sobre Jesus e a plataforma vai entregar para quem tem interesse do assunto. Mas a partir do momento que eu tô no ambiente da empresa, onde não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com o assunto que eu falo, vai atingir outras pessoas através de outros conteúdos, fazer com que eles entrem até o meu perfil e sejam impactadas pelo evangelho. E isso para mim foi um mega abrir de olhos. Eu fiquei, cara, por que eu nunca pensei nisso? Eu fiquei muito feliz porque me convenceu, essa ideia me convenceu, quebrou um pouco a ideia de futilidade, de tipo, ai, tô perdendo meu tempo tirando foto bonita do meu rosto, das roupas, das maquiagens e tal, mas sim de usar 100% do dom que Deus derramou na minha vida, que é a criatividade, usar isso com perfeição e excelência, e tentar entrar no universo deles para que as pessoas do universo deles entrem pro meu e sejam impactadas pelo evangelho e de tudo que eu falo sobre Jesus. Entendi assim que dessa forma eu também tô dando o meu passo de fé, eu não tô só no meu campo
de missão, sabe? Eu tô indo pro mundo. Então, assim, agosto foi loucura. Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho aprendido muito. Foram dias e semanas muito difíceis, mas eu vejo Deus em cada segundo da minha vida durante todo o mês, sabe? E aí, basicamente é isso. Foi mais um desabafo. Eu queria compartilhar isso com vocês. Queria mostrar o lado real das coisas que acontecem por aqui. Eu queria também, querendo ou não, falar um pouquinho do porquê que do nada eu comecei a gravar muita publi, muito conteúdo, porquê que eu comecei a aceitar trabalhar e misturar esses conteúdos no meu perfil. Não é só pelo dinheiro, mas também porque eu entendo que é uma forma que Deus quer que eu trabalhe, tenha o meu dinheiro, a minha renda. E também uma forma, uma estratégia, porque eu acho que pra você espalhar o evangelho, você tem que ter estratégia também. Não é só de qualquer jeito. Então eu entendi que seria uma estratégia também de poder expandir ainda mais a audiência, tentar falar do evangelho para pessoas que não têm interesse, que seria através das empresas, e também trazer conteúdos bonitos falando de Jesus. Então, se vocês entrarem no meu Instagram hoje, várias fotos que eu tirei no Rio, eu usei essas fotografias bonitas para criar em conteúdo cristão. E deu muito certo. E eu tô muito feliz com o resultado. E é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. E eu espero encontrar vocês semana que vem de novo. É isso, gente. Que setembro seja incrível. Não percam a fé. Fiquem firmes. Tenham a convicção de que Deus tá de olho. Deus tá protegendo. Deus ama vocês. Deus proverá. Se a gente manter os nossos olhos em Jesus, tá tudo certo. Eu sou prova disso. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam. Deixa o likezinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. É isso. Tchau!